Sejam todos bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Uma pesquisa divulgada no início do ano revela que 9 entre 10 brasileiros atribuem o seu sucesso financeiro a Deus. Será que isso é bom ou é ruim? É o que nós vamos tentar responder aqui. Na sequência, Joilson Mendes traz as respostas para as perguntas enviadas ao nosso programa e Rose Heidemann comenta: Jesus, qual o mérito de amarmos e fazermos ao bem somente aqueles que também nos amam? Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos, acabei de anunciar aí para vocês, falar sobre essa pesquisa do Datafolha, foi realizada agora no mês de janeiro de 2017, que demonstra, obviamente que foi quem respondeu, é porque são pessoas de uma condição financeira boa, porque quem não a possui, não poderia dizer que estaria atribuindo a Deus uma espécie de graça, de ser grato a Deus por esse sucesso financeiro. E o que a gente propõe aqui para o Joilson e para o Gilberto, que estão comigo hoje, é exatamente isso. Se isso é bom, se é ruim, se nós... Como é que vocês interpretam assim? Se vocês vissem somente isso colocado, vocês colocariam um senão de crítica ou vocês acham que é positivo? Joilson? Eu acho que é algo positivo, sim. Nós temos que lembrar que tem um capítulo no Evangelho que fala sobre a fé humana e sobre a fé divina. Então, e ali o Espírito esclarece que a fé humana ajuda o ser humano a realizar feitos que, se ele não acreditasse em si, ele não realizaria. Porém, nós temos que lembrar também que o dito popular já nos orienta, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então não é ficar esperando cair do céu, porque não vai cair. Você tem que ter a fé sim, isso vai te auxiliar, vai te dar forças para realizar os seus objetivos, para alcançar os seus objetivos. Agora, milagres, como dizem por aí, obviamente isso aí a gente não acredita. Existe toda uma ação por trás desta fé, vamos assim dizer. Merecimento, talvez. Gilberto, merecimento, exatamente. Você concorda com o Joilson? Em partes. Algumas controvérsias. Não, mas no contexto geral eu concordo, sim. Agora, há que se ver também que é um negócio muito capcioso, tanto a pergunta como a resposta. Porque o que é estar bem financeiramente? Eu entendo que é o estar com dinheiro. De que forma eu estou conseguindo esse dinheiro? Aí já é outra situação. Às vezes é de uma forma não muito honesta, não muito condizente, que está muito em voga hoje, e eu atribuo isso a Deus. É comum a gente ver, às vezes, na televisão, um assaltante qualquer, depois de praticar um roubo, ou antes de praticar, que Deus me ajude, né? Que Deus me ajude, que dê tudo certo. Então depende do ponto de vista de cada um como interpretar isso. Falávamos aqui há pouco em off com o Joilson, também esse detalhe. Eu tenho fé em mim, eu sei que eu sou capaz. Aí alguém mal intencionado, aí desses que cobram para falar alguma coisa para você, você acha que é em função do que a pessoa está lhe passando e você fazendo as orações, mas não é, é a tua capacidade mesmo e você acreditando num falso protesto, não, falso profeta, desculpe. Então, é um pouco relativo, depende muito de cada um. Repito, o que é estar bem financeiramente? De que forma eu ganhei esse dinheiro? Mas tá, tudo bem. Mas vou restringir agora, vou judiar um pouquinho do Gilberto aqui. Mas supondo que a pessoa tenha obtido essa situação cômoda financeiramente, ou até muito abastada, de uma maneira honesta, ainda que seja, digamos, por herança ou pelo próprio trabalho. E aí, você acha que quando a pessoa afirma isso, 9 entre 10, né? 9 entre 10 falaram isso, é uma demonstração de humildade, de reconhecimento a Deus, de religiosidade, ou está misturando indevidamente uma coisa muito terra a terra com uma coisa espiritual, e a gente poderia recorrer lá, estou colocando uma pimentinha já,
a Jesus quando fala que o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus? Como é que você vê? Olha, quando numa pesquisa dessa, onde 9 concordam, né, dão as mesmas respostas, é difícil de você achar que alguém, 9, estejam mentindo. Então, eu acredito até que estejam sendo sinceros e que também façam orações para que tenham recebido essa graça. Aí é ponto pacífico para mim, eu até concordo. Agora, eu insisto nisso. Mas até que ponto, porque é muito comum numa pesquisa dessa, até como você bem falou, foi feito com pessoas que têm um certo grau de inteligência, intelecto, que sabe coordenar as coisas para dar resposta. Se perguntarem para mim, você está contente hoje financeiramente? Eu estou pagando minhas contas, então eu estou. Mas eu ganharia mais? Deveria? Eu faço orações? Faço. Estou recebendo? Não estou. Então me enquadraria talvez nesse que não concordou com essa afirmativa. Mas é benéfico, é bom. Se a pessoa é sincera, sim, ótimo. Está tendo uma eu também parto desse princípio, de que a pessoa sendo sincera, sendo honesta, e ela tendo essa crença, é claro que isso é benéfico. E, aliás, a gente tem que pensar que, se a gente for pensar assim, que tudo é de Deus, nós somos apenas usufrutuários do bem. Daí, né? Do bem, tudo é de Deus, Ele nos concede. Agora, esse nos conceder, é claro que exige aí a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso trabalho, para alcançar, digamos assim, esses benefícios, vamos colocar assim, esses benefícios materiais que Deus nos empresta para que façamos bom uso dele. E não tem nada de errado nisso. Né? Desde que seja honesto e que seja em benefício também do nosso ser humano, do nosso semelhante. Você não pode ser um tio Patinhas na vida, que você pega, o que você ganha, você pega, joga no cofre lá e vai guardando. E agradece a Deus por estar ganhando. E vai colocando no cofre. Não, você tem que compartilhar a questão da parábola dos talentos. Você recebeu os dons, você tem que compartilhar esses dons. Seria muito interessante, não é? Se essas pessoas pesquisadas, elas pudessem ser observadas por um tempo maior das suas vidas, da mesma maneira como se faz grupos de estudo para testes, para acompanhamento de certas enfermidades ou por resultado de algumas medicações, onde às vezes a pessoa é acompanhada durante décadas ou quase a vida inteira. Periodicamente ela é analisada, volta a ser questionada, como é que está, como é que não está. Seria importante se essas pessoas também pudessem ser acompanhadas justamente para isso. Se ela só disse aquilo de boca para fora, ou se ela, porque se realmente ela acredita isso a Deus, a uma dádiva, uma graça, cada um interpreta como quiser, ou o próprio merecimento, né? Será que ela vai depois comprovar isso, sabendo distribuir também? Ela tem que comprovar, porque senão ela está negando, ela está sendo contraditória. Se ela alega que Deus ajudou ela a ganhar, mas ela não compartilha, não divide, então, como vocês falaram, está agindo com suvinice, então não é religioso, né? Não é religioso, né? Aí é a contradição, aí é o avarento, né? Então, é que a gente procurei lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão, a questão 533, resumidamente, o enunciado diz o seguinte: os espíritos podem obter os dons da fortuna? E a resposta: algumas vezes, como prova, mas frequentemente recusam o pedido, né? Como se recusa uma criança que fez um pedido desconsiderado. Comentem, por favor. Essa daí é uma questão que eles sabem, muitas vezes, aquilo que é bom para nós, aquilo que realmente vai nos ajudar, ou não. Se nós estamos sendo sinceros naquilo que nós estamos pedindo também, ou não, porque a gente vê por aí também muitas pessoas falando que se ganhasse na loteria, ia doar uma parte para uma instituição de caridade. Mas será que ela está pensando realmente na instituição de caridade? Primeiramente, estão pensando nela, né? A pessoa está pensando nela, ela não está pensando no outro. Não inverte a situação. Não vamos inverter. O que sobrar fica para mim. Talvez... E se fosse o contrário, fica com a parte e doa o restante. Será que ela estaria disposta? Não, e talvez, né, Juiz? Talvez já esteja
Isso é uma forma de barganha com De Deus. barganha. Olha como eu sou bem intencionado, É. eu quero fazer isso, eu vou ser muito caridoso, me ajuda, meu Deus, eu ganhar. Como Porque se eu o vou- Criador não conhecesse as nossas intenções, né? Não, mas é a mais pura verdade mesmo. Então, por isso que eu ainda insisto que se você tiver merecimento, não precisa nem pedir a Deus. No teu dia a dia, você é aquela pessoa realmente que correta, que segue os ensinamentos de Jesus, segue as leis divinas dentro dessa pequenez que nós somos, dentro do que nós conseguimos fazer, você vai ter teu merecimento. Não Se é você necessidade. trabalha honestamente, se esforça para alcançar, esse que é o seu merecimento. que é o seu É o merecimento. esforço que você faz para alcançar aquilo que você almeja. Esse é o merecimento. É. E aí, voltando, né, a declaração dessas pessoas, por isso que eu disse, será que é um sinal de humildade, de reconhecimento, né, para com Deus, que nos dá, como o Joilson disse, né, é o dono do mundo, é o dono do universo, tudo na verdade lhe pertence, né? A nossa própria existência, a nossa própria vida devemos a Ele, embora a nossa individualidade a ser mantida ad eternum, né? Não nos perderemos mais. Não vamos, como algumas, fazendo aqui até um parêntesezinho, né? Como algumas pessoas entendem, aquela corrente panteísta, de achar que nós somos uma espécie de gota d'água que vai para o oceano depois de morrer e não desaparece porque soma uma gotinha de água a mais lá, mas também não dá para se reconhecer. A gotinha Gilberto, a gotinha Joilson, a gotinha Wilson, que cada um foi, de que nuvem veio. Não é assim que funciona. Nós temos a nossa individualidade mantida após a nossa entre as diversas reencarnações, na próxima reencarnação, etc. Mas, na realidade, estamos todos. Alguém falou em física quântica aí, acho que no programa passado, qualquer coisa parecida. Na verdade, o mundo, o universo está em rede, ele está completamente conectado, uma coisa com a outra, né? Então, não há como a gente não imaginar que uma coisa dependa da outra e aí, nesse sentido de você saber receber e saber repassar, porque, afinal de contas, realmente não é uma coisa tua, né? Você não vai levar daqui o que só, independente da maneira como você gasta, gaste menos ou gaste mais, mas ou você desperdiça ou você acumula e não vai ter serventia. E aí a gente vai lembrar de uma passagem que tem no Antigo Testamento, que é o livro de Jó. Jó era um ser fiel a Deus, né? Guardava os seus ensinamentos, e houve momentos em que Deus deu tudo a ele, segundo o relato, e houve momentos em que ele perdeu tudo, retirou de tudo também. E ele manteve a sua fé mesmo assim. Então, quando você perguntou se é uma questão de humildade ou não, o verdadeiro humilde, a pessoa que tem essa humildade, seja na abundância, ou seja, né, no momento em que faltar para ele, a fé dele vai continuar a mesma, nada vai mudar. Assim como aconteceu com Jó. A fé dele não vai ser abalada porque ele deixou de ganhar, ele perdeu os seus bens, que nem agora, esse momento de crise com o país. Quantas pessoas, quantos empresários nós vemos que estão em dificuldades também. Então, se é uma pessoa realmente humilde, ele vai entender que isso faz parte da vontade do Criador. Eu diria até que, se falando em humildade, a pessoa que é realmente, do meu ponto de vista, realmente é humilde, ele nem ia acreditar isso a Deus. Olha, eu trabalhei, isso aqui veio então de forma direta, nem ia tocar. Olha, foi Deus que me ajudou. Humildade. Foi Deus? Foi. Mas não precisa eu falar isso também, entendeu? Eu não sei, aí eu discordo um pouquinho do Gilberto. Eu acho que é legal, a pessoa não tem vergonha de falar em Deus. Não é vergonha de falar. Não, mas eu acho que é. Porque quando a pessoa prefere atribuir a si mesmo o mérito do próprio sucesso, ele... Aí já demonstra a ponto de orgulho. A ponto do orgulho. Então, se ele não é... Aí, por isso que eu disse, até que ponto nós estamos misturando coisas profanas com coisas divinas, né? Podemos pensar de várias maneiras. A visão do Gilberto nesse aspecto é uma. A minha já é um pouquinho diferente. E ambas talvez se complementem. Eu vejo sim, eu acho que muita gente tem vergonha de dizer que acredita em Deus. O que Deus, graças a Deus, que confia em Deus, que Deus vai ajudar. É claro que não precisa a todo momento estar com Deus na boca, falando, aí já beira fanatismo, na minha opinião, né?
Mas muita gente que pensa que é acadêmico, que tem grandes diplomas, uma formação sólida, ele tem poder na mão, então ele acha que Deus é secundário, ou ele nem lembra que Deus existe. Então, quando a pessoa tem essa humildade de falar, né, em Deus, mencionar, talvez seja para atrair simpatia só, não sei, mas se for sincero, sempre será bem-vindo. Nós estamos aí em cima da hora do nosso tema livre, encerrando, e depois nós temos os demais quadros e na sequência. Até. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, mais uma vez no quadro O Espiritismo Responde, estamos com 2 questões bem interessantes. A primeira: quais os tipos de sofrimentos que a alma encontra após a morte? Primeiramente, isso aí vai depender muito do grau de evolução, do bem que a pessoa fez. Se ela foi uma pessoa bondosa, que trabalhou no bem, que procurou se melhorar durante a sua existência, obviamente ela vai sofrer muito menos do que aquela que só praticou o mal. Mas todos nós passaremos por um período de perturbação nesta fase de transição. Então, o sofrimento, basicamente, é o sofrimento moral, porque ela vai se deparar consigo mesma. Então, ela vai sofrer pelo mal que ela fez e pelo bem que ela deixou de fazer. Sofre também por não saber que desencarnou. Quantas pessoas chegam na mesa mediúnica e você vai conversar com o espírito e ele não sabe que desencarnou? E isso acontece muito também nos leitos de hospitais, porque a pessoa já está ali debilitada, ela desencarna e nem sabe que desencarnou. Ela sofre também se ela for muito apegada ao corpo físico, à matéria, porque durante esse processo ela poderá sentir todo o processo de decomposição do corpo físico. E aí fica um alerta para as pessoas que são muito vaidosas. Você tem uma certa vaidade, tudo bem, você tem que se cuidar, nós temos que nos apresentarmos bem, mas aquela vaidade excessiva, isso representa o quê? Uma pessoa que é muito apegada ao corpo, à matéria. E isso pode fazer com que esse espírito venha sofrer depois no desencarne, percebendo todo o processo de decomposição do seu corpo físico. A ansiedade, o medo pelo desconhecido, porque quando nós desencarnamos é a mesma coisa que se nós viajássemos para um país de uma língua estrangeira, onde a gente não conhece nada, não conhece ninguém, e a gente tem que se virar. Então, muitas vezes, é essa situação também. Então, o medo do desconhecido, a pessoa sofre por isso também. Ela pode sentir fome, ela pode sentir sede, ela pode sentir frio, até ela compreender que ela não está mais num corpo físico, que ela não necessita mais desses alimentos materiais, que o alimento que ela vai necessitar agora é um alimento diferenciado. Então ela pode sofrer por essa situação também. Sócrates teria dito a um dos seus discípulos que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e que eles são, de todos os homens, aqueles que menos medo
tem da morte. Então, quanto mais nós conversarmos, falarmos a respeito do assunto, buscarmos respostas, nós vamos nos preparando para quando chegar este momento e então sofrermos menos. Mas, repito, a melhor conforto nosso do outro lado é pelo bem que nós fizermos aqui na Terra. E a segunda questão, o que os espíritas pensam sobre o Velho e o Novo Testamento? Bom, o Velho Testamento, ele foi a primeira revelação trazida por Moisés. Então ele conta, narra as histórias de todo aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito e também é um código de conduta, onde vai ensinar as pessoas como elas passam a conviver com as outras, como ter um bom relacionamento. Foi um código de conduta e um livro histórico também. Foi a primeira revelação que nos veio. Já o Novo Testamento foi a segunda revelação, que foram os ensinamentos trazidos por Jesus. Enquanto no Velho Testamento a lei de Talião era que imperava, o olho por olho, dente por dente, Jesus veio ensinar que nós temos que amar aos nossos inimigos, que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E trouxe vários ensinamentos para nós. Ele vem ensinar a lei do amor. E a lei que se resume quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí se resume toda a lei, e todas as leis e todos os profetas. Então, este é o entendimento a respeito do Novo Testamento, que é a segunda revelação trazida por Jesus. Muito obrigado a todos, continuem mandando as suas questões. Muita paz a todos. Olá, nosso tema de hoje se refere àquela passagem de Jesus em que ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Um desafio, não é? Para qualquer cristão. O que Jesus nos disse? Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for melhor que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Amar os inimigos. É possível? O que significa, não é, o termo amar? No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem na interpretação desse ensinamento de Jesus que a palavra amar aqui pode ter um sentido ligeiramente diferente, porque não é possível nós sentirmos na proximidade com uma pessoa que nos faz o mal, que não merece confiança, que nos traiu, que não se arrependeu, que não buscou reconciliação, a mesma alegria, a mesma ternura que nós sentimos ao encontrar e abraçar nosso melhor amigo, nosso irmão. Essa dificuldade que nós temos de amar o inimigo até decorre de uma lei física, a da atração e repulsão das energias, dos fluidos espirituais. A pessoa com a qual nós temos afinidade, ou que é boa, ela emana uma energia positiva, amorosa, que nos faz bem. Quando nós nos aproximamos das pessoas que nos caluniam, que nos perseguem, que às vezes até vêm com um sorriso nos cumprimentar, um sorriso que não é verdadeiro, nós não nos sentimos bem, a energia, o fluido dela é ruim, nós passamos mal às vezes com a sua proximidade. Como é possível então amar? Amar, segundo os Espíritos nos ensinam, aqueles que nos perseguem e caluniam, aqueles que pretensamente, né, se colocam, embora nós não possamos considerá-los assim como nossos inimigos, significa não desejar o mal, perdoar, não guardar rancor nem desejo de vingança,
não nos alegrarmos se alguma coisa de ruim lhes acontece, sermos solidários se eles enfrentam alguma dificuldade, ajudá-los se tiver oportunidade de termos alguma utilidade, né, na sua vida. Amar significa estender-lhes todos os benefícios de uma convivência pacífica. Significa também não condenar a pessoa. Reprovar o ato errado não é a mesma coisa que condenar o outro. Por que não podemos condenar o nosso próximo, mesmo sabendo que ele age errado? Porque nós sabemos que o espírito é criado simples e imperfeito e evolui ao longo dos milênios no seu aprendizado de amor e sabedoria. Como a criança frágil erra e cai quando está tentando andar, né, e aprender a fazer as coisas, o espírito humano também. Na sua longa evolução, ele vai errar. Às vezes, a pessoa já deveria ter conhecimento para não agir daquela forma, mas mesmo assim erra, agride, persegue, né, calunia. O que compete ao cristão fazer nesse caso? Claro que ele não vai lhe oferecer a sua confiança porque sabe que não é merecida, mas pode orar por ela, pode tratar com simpatia, pode vibrar positivamente até para não cair na mesma faixa vibratória, até para não alimentar em si o rancor. Ele pode abraçar mentalmente, né, aquela pessoa que lhe faz mal. A maneira como nós vivemos é escolha nossa. O outro pode ter escolhido agir errado. Nós não precisamos escolher viver mergulhados no rancor e na amargura. Podemos desejar ao próximo, mesmo aquele que nos faz mal, todo o bem desse mundo e retribuir a energia ruim com a energia boa, a emanação da prece e da amorosidade. O que nós devemos e podemos entender, então, sobre amar o inimigo? Que se nós retribuirmos o mal com o mal, nós estaremos no mesmo nível daquele a quem criticamos, ou até pior, porque já temos condições de analisar a situação e ele talvez não tenha. Amar o inimigo, estender-lhe a mão, desejar-lhe o bem é a maior vitória que nós podemos ter contra o egoísmo e contra o orgulho. E se podemos, então, ser diferentes, porque o bandido também ama o seu bando. Amar aquele que nos faz mal é que pode nos tornar mais compatíveis com a ideia do cristianismo aplicada em nossas vidas. Se escolhemos ser cristãos, certamente podemos entender a falha do outro, reprovar a conduta errada, mas estender as mãos a quem erra e desejar-lhe o bem, mesmo que ele não se arrependa, para que nós vivamos em amorosidade, em alegria, em plenitude, sem escolhermos estar prisioneiros do rancor. O processo de libertação pessoal é uma escolha pessoal. E se nós podemos, e é isso que Jesus nos ensinou, escolher livremente, devemos escolher viver em amorosidade, perdão e alegria. Muita paz. Fiquem conosco. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisete Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br
O telefone é 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.